Você sabe quais são os sonhos de Deus para você? Bom, eu acho que todos nós nascemos com a capacidade de sonhar, e isso é maravilhoso, mas é importante a gente não só realizar os nossos sonhos, mas principalmente realizar os sonhos de Deus para nós. E por isso que eu tô vindo hoje aqui para conversar sobre esse assunto com você. Bom, meu nome é Jonatas, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô muito feliz de estar aqui com você, sempre compartilhando algo da parte de Deus que possa trazer direcionamento, possa trazer esclarecimento e possa te revelar um pouquinho mais do Evangelho maravilhoso da graça. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já curte aqui o vídeo, já compartilha com algum de seus amigos, nos ajude a levar essa mensagem o mais longe possível e, principalmente, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para sempre estar ligado no que a gente tem postado por aqui. Então, falando sobre esse assunto tão empolgante, tão apaixonante, e deixa eu te contar uma coisa assim, pessoal, eu amo ouvir sonhadores. Você tem aquela pessoa que fala com empolgação, com paixão sobre algum assunto, que você pode não entender nada do que ela está falando, mas só a paixão dela já é bom de ouvir? Bom, eu gosto de ouvir sonhadores. Minha pergunta para você é um sonhador? É muito bom ter sonhos. Nós fomos criados com a capacidade de sonhar, de imaginar, de projetar um futuro, de buscar, objetivos maiores para a nossa vida. Isso é muito legal. Agora, nem todos os sonhos são sonhos de Deus. A gente precisa identificar, porque diante de todos os sonhos que podemos um dia ter, os que vale a pena buscar são os sonhos que Deus tem para nós. Isso é muito interessante a gente ver na Bíblia que sim, Deus tem sonhos para nós. Deus ele tem desejos, tem propósito, tem ideias para nossa vida. E eu posso te mostrar isso com 3 versículos que eu separei que eu acho bem legal. Por exemplo, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei para o profeta. É maravilhoso isso, ver que antes mesmo dele nascer, Deus já tinha um projeto para ele. Ele seria um profeta das nações. Jeremias também vai dizer o seguinte, lá no capítulo 29, versículo 11 do seu livro. Porque eu sei bem os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então existe um pensamento de Deus que é mais elevado que o nosso, ele é de paz e ele está alinhado com o fim que desejamos. Então sim, existem sonhos que Deus coloca no nosso coração. E só para a gente não ficar só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo vai citar o Antigo, mas ele vai dizer o seguinte lá em 1 Coríntios 2:9, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou no coração do homem daquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Pensando nisso, é importante a gente buscar essa resposta. Qual que é o sonho de Deus para mim? Então a primeira coisa que a gente precisa estar sempre atento é que o sonho de Deus nasce no nosso coração. Ele começa com desejo. Nem todos os desejos que temos é Deus que plantou, mas com certeza o que Deus quer pra gente começa com desejo. Fica evidente quando Paulo fala lá em Filipenses 2:13, porque Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então Deus tem uma vontade e ele gera em nós um querer, e é respondendo a esse querer, identificando esse querer de Deus, que ele vai operar, efetuar isso dentro da nossa vida, e é assim que os sonhos de Deus nascem. Então é a partir de um querer, de um desejo. Uma vez que você tem um querer, um desejo, uma vontade, e agora? Será que esse desejo, essa vontade, esse sonho, ele é de Deus? Então tem algumas características que a gente pode identificar para que possamos ter certeza de que aquele querer, aquele sonho está de acordo com a vontade de Deus, é o sonho de Deus pra gente. Para isso eu quero utilizar uma história muito famosa de um grande sonhador que a Bíblia conta, que é o José. José, filho de Jacó, 11º filho, tinham 10 irmãos, e ele foi um sonhador. Ele teve 2 sonhos proféticos, e sonhos ali nesse caso, sonhos do sono, e aquele sonho apontou para esse sonho maior que Deus tinha para realizar na vida dele. Hoje a gente olhando o relato que tem na Bíblia sobre esse sonho e o que a Bíblia conta pra gente que aconteceu depois, a gente começa a identificar que esse sonho inicial de José, ele tem algumas características que foram se cumprir na vida dele depois e que mostram pra gente que são pontos em que podemos identificar o sonho de Deus para nós. Então a história de José, não sei se você conhece, ele é filho de Jacó e ele tem 2 sonhos. O primeiro sonho dele ele estava amarrando feixes com seus irmãos e seus pais, então os irmãos se dobram, a família se dobra, faz uma reverência a ele enquanto ele está no meio. E o segundo sonho é que ele era uma estrela, tinham outras 10 estrelas ao seu redor, e a lua e o sol, e eles também estavam se curvando a essa estrela central que representava ele. Então ficou claro para os irmãos e para o pai de José que ele estava almejando ou entendendo que em algum momento aquela família iria reverenciá-lo de alguma maneira. Seria muito estranho, mas isso vai acontecer porque depois de muitos baixos, nem tanto altos, mas muitos baixos,
ele chega um momento em que ele vira governador da maior nação da sua época, e sim, a sua família chega ao ponto de reverenciá-lo na posição de governador que ele tinha. Mas esse sonho não é sobre vaidade, sobre ser reverenciado, mas é um sonho que mostra projetos de Deus para a vida de José e para sua família. Então eu quero te mostrar algumas características interessantes para a gente identificar os sonhos de Deus a partir da história de José. Primeira característica dos sonhos de Deus é que eles refletem a grandiosidade de Deus. Quando a gente fala de Deus, né, é importante a gente sempre pensar de que Deus nós estamos falando. Segundo a nossa fé bíblica, Deus é o Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas. A grandeza de Deus, do Deus que nós servimos, ela é enorme, ela é gigantesca, ela é imensurável. Ela transcende a capacidade humana de compreensão. Quando a gente fala que Deus tem um sonho pra gente, o sonho sempre reflete o sonhador. Se você tem um sonho, um projeto, um empresário, por exemplo, que tem um projeto, o sonho de uma empresa, a empresa vai carregar características da personalidade dele. Então, se Deus está plantando um sonho no seu coração, esse sonho precisa revelar a grandeza de quem ele é de alguma maneira. Se o sonho é de Deus, ele é impossível que eu realize sozinho, porque ele é grande demais para mim. Eu preciso e devo contar com Deus para realizar esse sonho. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o sonho que eu tenho no meu coração. Ele é sobre mim e ele é sobre a minha capacidade de realizar, sobre os meus talentos, sobre os meus recursos, ou ele excede todas as minhas possibilidades. E eu tenho que contar com Deus para que ele se realize. Se você entende que você é incapaz de realizar esse sonho, é um sinal de que esse sonho pode ser de Deus. Porque o sonho de Deus, ele nunca vai ser sobre nós que estamos fazendo algo sozinho, mas nós estamos dependendo de Deus para realizar algo que ele colocou no nosso coração. E a gente pode ver isso na história de José. Qual era a probabilidade de um menino que foi jogado no poço por seus irmãos, vendido como escravo, chegar a ser governador do Egito? E a gente vê que a fidelidade de José em todo o caminho foi a parte dele. A parte de Deus foi fazer o impossível aos olhos de José. A outra característica que a gente vê sobre os sonhos de Deus é que eles sempre estão relacionados à família. José, ele está no centro, né, nos dois sonhos que ele teve, mas no primeiro sonho é interessante que ele está com um feixe e os outros irmãos estão com seus feixes também. E aquela reverência, ele no centro com o feixe, aponta para um serviço. Algo que vai se concretizar na vida de José. Ele estava distribuindo aquele feixe para os irmãos. Ele estava suprindo os seus irmãos com aquele feixe. E isso vai acontecer, né? A história se segue. Depois disso, acontece uma grande fome em toda a região, a começar pelo Egito e as cidades vizinhas, as nações vizinhas, os países vizinhos. A partir da administração de José no Egito, porque ele vira governador, é capaz de suprir as pessoas, né, as populações em volta com alimento. E quem que ele vai acabar suprindo? A sua família. Ele vai suprir os seus irmãos. Ele vai compartilhar daquilo que ele tem para que os irmãos possam ser supridos. Quando os irmãos se reencontram com José, depois de vendê-lo, ele fala isso: olha, Deus preparou tudo para que eu pudesse salvar a nossa família. Tem essa conotação de meu sonho foi para cuidar da nossa família. Avalie dentro de você o seu sonho, o seu projeto. Ele fala sobre família. Ele está pensando na sua vaidade ou está pensando no cuidar daqueles que estão ao seu redor? O seu sonho, de alguma maneira, vai contribuir para que as famílias, não só a sua, elas sejam abençoadas, elas sejam edificadas, elas sejam... Lembra que o sonho de Deus para Abraão é que todas as famílias da terra fossem abençoadas a partir da sua descendência. Então o sonho de Deus está sempre falando sobre família. A grande questão é se a sua família de fé e as famílias ao seu redor, as famílias que você pode alcançar, elas serão abençoadas com o seu projeto, com o seu sonho ou não. Porque se o seu sonho não fala sobre abençoar famílias, ele não é de Deus. Ele é sobre um projeto, uma vaidade, uma vontade, um império, mas não é sobre reino, não é sobre o desejo de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Terceira característica, nos coloca em uma posição de servos. Veja que José, ele estava ali nessa posição de quem iria servir e iria apresentar o que era necessário para suprir a necessidade do outro. Ele, então, quando chega na sua posição de governo, ele tinha do que compartilhar, ele tinha do que abençoar, do que servir as pessoas. Ele estava fazendo não só, como eu acabei de falar, para si mesmo, mas ele estava fazendo para servir ao próximo, para salvar a vida das pessoas da fome. Então isso é muito importante, esse lugar de que Deus nos coloca não para simplesmente ocupar lugares de liderança, mas sim para que nós possamos ocupar lugares de serviço. A outra característica é que Deus sempre tem o sonho de nos colocar num lugar de influência. Todos os heróis da fé, eles tinham um lugar de influência.
né? José, a gente pode ver isso porque ele virou um governador, então ele tinha como influenciar o próprio faraó, que era o grande rei, o grande imperador do Egito. Deus sempre tem um sonho de nos colocar em posições que a gente vai influenciar pessoas. Isso não significa que todos se tornarão grandes líderes. Não. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história de Naamã, em que tem uma menininha lá, que ela é uma serva na casa de Naamã, uma escrava. Mas ela estava ali servindo e ela teve influência sobre a esposa de Naamã, que levou a informação que ela tinha para Naamã. E a partir do que ela falou, do que aquela menina falou, ela teve influência naquela casa para que Naamã fosse, primeiro, curado, e segundo, fosse servo do Deus Altíssimo do lado do rei da Síria. Então você vê que existe toda uma estratégia de Deus de que pessoas tendo influências possam gerar caminhos para que a vontade de Deus seja estabelecida. A gente precisa entender que Deus ele quer te colocar num lugar de influência. Significa que o seu sonho sempre vai te colocar ao redor de pessoas. Pessoas que você precisa amar, pessoas que você precisa conduzir para a verdade, pessoas que você precisa cuidar, pessoas que você precisa influenciar. Quinto lugar e último, para você identificar os sonhos de Deus, você precisa ver esse sonho encaixado num propósito eterno. Você precisa ver ele fazendo parte do sonho maior de Deus. Então é muito legal a gente ver, por exemplo, Abraão era um homem já idoso, sua esposa também idosa, e acho que naquela época, principalmente, é fácil de a gente afirmar que o sonho de Abraão era o quê? Ter um filho. E aí Deus fala assim, olha, eu vou realizar um filho, vou te dar um filho, vou realizar seu sonho. O meu sonho é uma nação que vai abençoar todas as famílias da terra. Se o nosso sonho, ele não contribui e não está tornando o sonho de Deus se realizar na terra, esse sonho não é dele. Então, a gente vê que o sonho de José levou ele para uma posição em que ele teve capacidade de contribuir para que o sonho de Deus, um sonho maior, um sonho eterno, pudesse realizar. Então, com isso, a gente precisa olhar para nós mesmos, identificar o nosso querer e nos perguntar se esse sonho que a gente está tendo, ele é sobre nós, é sobre a nossa vaidade, é sobre o nosso querer apenas, ou se ele está de acordo com essas características, com esses indicadores, para que a gente possa realmente viver e realizar os sonhos de Deus. E que isso possa abençoar muitas pessoas e contribuir para a manifestação do reino e para a salvação de uma geração. Pense nisso e o meu desafio para você é: escreva o seu sonho. Pega um papel, tira um tempo, ora, pensa nessas características, volta aqui o vídeo, pega cada uma delas, anota um ponto a ponto e vai fazendo o seu check-up, né? E depois que você identificar que o sonho que você tem realmente é o sonho de Deus, escreva ele detalhadamente e coloque isso diante de Deus em oração. Porque Deus, ele coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Ele vai te ajudar a realizar esse sonho, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Eu acho que muita gente precisa ouvir sobre esse assunto e pode ser abençoado por ele. Então, não deixe de compartilhar e deixe um comentário aqui no final para eu saber que você viu até aqui, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima.